Olá! Hoje a gente vai mergulhar num sistema que tem uma proposta, olha, bem ousada. Tirar a emoção da jogada no mercado financeiro e colocar a lógica, os dados, no controle de tudo. É como se fosse instalar um sistema operacional quantitativo para operar. Vamos entender como isso funciona na prática. Então, o nosso roteiro é esse aqui, bem direto. A gente começa entendendo a tal da armadilha do trading emocional. Depois, como a lógica pode superar o feeling. Aí a gente entra de cabeça na metodologia Windex, vê o sistema rodando na prática e, para fechar, saca porque isso é muito mais que só um indicador. Bora lá então, começando pelo começo. A armadilha do trading emocional. Sabe, é aqui que mora o perigo para muita gente e a principal razão de tanta inconsistência no mercado. E aqui está a pergunta de US$ 1 milhão, né? As decisões de trade estão vindo dos dados ou da emoção? Porque, vamos ser sinceros, aquela euforia na hora de comprar, o pânico para vender, são emoções puras, às vezes até disfarçadas de intuição. A grande briga é essa. Quem manda? A planilha ou o frio na barriga? E essa briga toda leva a uma verdade bem dura. O mercado não perdoa o improviso, de jeito nenhum. Ele remunera método. A ideia aqui é que aquele famoso feeling, sabe? Se ele não tiver um processo sólido por trás, ele vira só um jeito chique de chamar inconsistência e o prejuízo. Olha que interessante como isso se desdobra na prática. As falhas mais comuns não é só sobre medo e ganância. É sobre ter um caminhão de informação e não saber o que fazer com ela. É sobre entrar atrasado na festa e sair antes da hora. É não ter uma regra clara de até onde eu posso perder. E claro, é depender de um sentimento que, convenhamos, cada dia está de um humor diferente. Ok, se o problema é esse, a emoção descontrolada, a solução tem que ser uma virada de chave, certo? É aí que a gente entra na lógica acima do sentimento. Essa frase aqui, para mim, resume tudo. Não vendemos previsão, entregamos execução probabilística. Ou seja, para de tentar adivinhar o futuro. O jogo não é ter uma bola de cristal, é ter um plano de ação claro, baseado em probabilidades para executar no presente. É trocar o achismo por um processo. Tá, mas execução probabilística, o que é isso no fim das contas? Pensa assim. É pegar a bagunça, a volatilidade do mercado e transformar num sistema organizado, com regras claras e que pode ser auditado. É usar os dados para definir exatamente onde se expor ao risco e, mais importante ainda, onde pular fora para proteger o capital. O objetivo final? Acabar com o eu acho que na hora de clicar o botão. Beleza, a filosofia a gente entendeu, mas como é que isso vira um método de verdade, aplicável? Vamos ver agora os 3 pilares que sustentam a metodologia Windex. São eles: arquitetura híbrida de capital, execução por ciclos e gestão quantitativa de risco. Cada um deles foi pensado para atacar de frente uma daquelas falhas emocionais que a gente viu. Juntos, eles formam a espinha dorsal do sistema. Vamos para o primeiro pilar, a arquitetura híbrida de capital. A lógica aqui é bem diferente do all-in, de apostar tudo de uma vez. A ideia é fatiar o capital. Uma parte vai para operação de risco e uma parte significativa fica ali, segura, em ativos de alta liquidez. Isso cria um colchão de segurança, sabe? E ainda por cima, esse dinheiro que estaria parado pode render juros. É uma defesa inteligente. O segundo pilar é a execução por ciclos, e a chave aqui é o número 12. Pensa no capital de risco dividido em 12 cofres ou silos. Em vez de dar uma tacada só, o sistema vai usando esses cofres aos poucos. O mercado sobe, ele vai vendendo, esvaziando os cofres e botando lucro no bolso. O mercado cai, ele vai comprando, enchendo os cofres de forma controlada. É um jeito sistemático de fugir daquela ansiedade de querer acertar o olho da mosca, o fundo ou o topo exato. E para amarrar tudo, vem o terceiro pilar, a gestão de risco. E aqui a regra é clara: risco é matemática, não é opinião. Chega de acho que está arriscado, o sistema olha para números, para métricas objetivas como o drawdown máximo, que é basicamente o tamanho do tombo que a estratégia pode levar. É tudo preto no branco, sem espaço para achismo. Muito bom na teoria, né? Mas e na prática? Onde isso roda? Que tipo de resultado já apareceu? Bora ver o sistema em ação? Olha só a amplitude disso aqui. O sistema não foi feito para um mercado só. Ele tem modelos validados para operar ações, Bitcoin, passando por derivativos como mini índice dólar, até commodities como soja, milho e boi gordo. Isso mostra que a lógica por trás é bem flexível, se adapta a diferentes personalidades de mercado.
E quando a gente fala de resultado, tem um número que chama atenção: 36%. Esse foi o retorno total documentado em um período analisado para operações de swing trade. Mas calma lá, número solto não diz nada, né? A gente precisa entender o contexto por trás dele. E o contexto está aqui. Esse resultado foi obtido com um capital mínimo de R$ 25 mil e a taxa de acerto naquele período foi de 100%, o que deu uma média de 9% ao mês. Mas o mais importante está ali embaixo em negrito, a nota de transparência. Resultado passado não é de forma alguma garantia de retorno futuro. Isso é fundamental para ter os pés no chão. Agora, para fechar, um ponto que precisa ficar muito claro. A proposta aqui não é vender um indicador, um pluguinho para a plataforma. A ideia é entregar um ecossistema operacional completo. E o que vem nesse ecossistema? Bom, vem um indicador proprietário, claro. Mas vem também todo o setup, a padronização das telas, a gestão de risco aplicada e o que talvez seja o principal, um treinamento de execução e um onboarding. A meta é que a pessoa absorva o método, o processo, e não só siga uma setinha de compra e venda. Ok, e qual o investimento para ter acesso a tudo isso? O valor é de R$ 25 mil. Claramente, ele se posiciona como um produto que chamam de high ticket, né? Voltado para quem já busca uma solução mais robusta, completa mesmo. E outra coisa, não é só chegar e comprar. O acesso depende de uma aplicação, de um alinhamento de perfil. Isso funciona como um filtro, para ter certeza de que quem entra está na mesma página, entende a filosofia e, principalmente, tem o perfil para seguir a disciplina que o método exige. Isso dá um tom de seriedade para a coisa toda. E a gente encerra com essa pergunta, que na verdade é uma provocação. No mercado, o que custa mais caro? A disciplina ou o arrependimento? É a escolha entre o preço de seguir um método com rigor e o custo, muitas vezes bem mais alto, emocional e financeiro, de operar no improviso. Fica aí a reflexão.